Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor César e o meu sinal na comunidade surda é esse. Quero convidar você para ficar comigo agora no sexto tempo especial de festa junina. Uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Check it out! Noite! Vocês sabem a diferença das fogueiras de São João? Pois eu vou explicar para vocês. A nossa primeira fogueira é a fogueira de Santo Antônio. Ela tem um formato quadrado. A segunda fogueira é a fogueira de São João, que tem um formato circular. E a última fogueira, não menos importante, é a fogueira de São Pedro, que tem um formato triangular. Bora apagar essa fogueira e bora dançar! E agora vamos para a nossa aula, conjunto dos números racionais. Vem comigo! Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é a junção dos conjuntos numéricos de frações e dos decimais. A letra Q representa esse conjunto. Pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então vamos ver alguns exemplos de números racionais. Nós podemos ver aí 2 dividido por 5 forma a fração 2 quintos, que é igual a 0,4. Temos um outro exemplo. O outro exemplo é 35 dividido por 3, que é igual a 35 terços, que dividindo 35 por 3 vai dar 11,66 infinitamente. O outro exemplo é 8 dividido por 100, que vai dar 8 centésimos, que é igual a 0,08. Beleza? Bora continuar. Então vamos lá. Número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração. Então vamos ver isso aí. A fração é dada pela divisão de determinados números inteiros, sendo representado da seguinte maneira. Então temos aqui, ó, A sobre B. Onde pra gente esse A nós vamos chamar de numerador. E o B nós vamos chamar de denominador. Tá? Com saudade da minha letra, né? Pronto, tá aí. Nós temos numerador e denominador. Tranquilo? Bora seguir. Para que aconteça a fração, portanto, é necessário que A e B sejam números inteiros e que B seja qualquer número diferente de zero. Ele não pode ter o valor zero. Pode ser qualquer número menos o zero. Ok? Observa-se a seguir a representação do conjunto dos números racionais, que é igual a A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros menos o zero. Então, tranquilo. Vamos ver lá de novo. A sobre B, que é a fração, tal que o A é um número inteiro, B também é um número inteiro, tá aqui, ó, B também é um número inteiro, só que o B pertence ao conjunto dos números inteiros que não possui o zero. Esse asterisco diz que esse conjunto não tem o zero, só tem os números negativos e os números positivos. Beleza? Então vamos ver esses números em forma de fração. Nós temos aí 1 sobre 4, onde 1 é o numerador e o 4 o denominador, certo? O 1 representa o numerador, representa a parte de quantas vezes foi dividida. O 4 representa o denominador, representa o todo em quantas partes ele foi dividido também, certo? Então nós temos uma parte tomada, que é o numerador, e o denominador, que é a parte dividida do todo. Beleza? Vamos lá! Então nós sabemos o que é fração. Tem numerador e denominador, certo? O numerador a gente fala normal. O denominador tem uns nomes especiais. Vamos ver isso aí. Leitura de uma fração. Para denominadores que estão entre 2 e 9 e após o 9, que sejam decimais. Bora ver isso aí. Nós temos aí denominador e leitura. Qual é o nosso primeiro? Denominador é o 2 e a leitura dele é meio. O próximo é o 3 e a leitura dele é terço.
O próximo é o 4, a leitura dele é quarto. O próximo, 5, e a leitura dele é quinto. O próximo é o 6, a leitura é o quê? Sexto. O próximo é o 7, a leitura dele é sétimo. O próximo é o 8 e a leitura dele é oitavo. O próximo é o 9 e a leitura dele é nono. E o próximo é o 10 e a leitura é décimo. Do 10, nós vamos para o 100, onde é chamado de centésimo. E do 100, nós vamos para o 1000, que é chamado de milésimo. Esses são os denominadores mais comuns que a gente tem aí, certo? Então tem os nomes particulares que a gente tem que aprender, beleza? Vamos continuar. E agora nós vamos ver as frações equivalentes. Vem comigo! Fração equivalente. As frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade, mesmo quando o numerador e o denominador são diferentes. São frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Observe as seguintes imagens. Nós temos aqui, ó, 1/2, 2/4, 3/6. Lembra da nossa leitura das frações, dos denominadores? Beleza, né? Então vamos ver mais detalhadamente mesmo. Vamos lá. Observe que a parte pintada em todas elas é a mesma, embora representem frações diferentes. Olha aí, a primeira figura está dividida em duas partes e pintamos uma delas. Então, sua fração será 1/2. A segunda figura está dividida em 4 partes e pintamos duas delas. Então, sua fração é 2/4. E a terceira figura foi dividida em 6 partes e pintamos 3. Então, sua fração será 3/6, como vocês podem ver aí. Tranquilo? Vamos lá! E agora, nós vamos fazer a verificação das frações equivalentes por simplificação. Vem comigo! Verificação de frações equivalentes por simplificação. Dividindo o numerador e o denominador por um divisor comum de ambos. Vejamos se 12/30 é equivalente a 2/5. Então vamos lá. Eu tenho aqui 12/30, certo? E eu quero saber se é equivalente a 2/5. O que eu vou fazer? Vou pegar um número que eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador. E eu achei esse número. É o 2. Dividindo 12 por 2, eu acho 6. Dividindo 30 por 2, eu acho 15. Ainda não é a minha fração equivalente. Então, eu vou continuar dividindo. E agora eu pego o 6/15 e divido por um número que pode dividir tanto de cima quanto de baixo. Aqui, ó, o 6 e o 15. E esse número é o 3. 6 dividido por 3, eu tenho 2. 15 dividido por 3, eu tenho 5. Então, são sim 12/30 é equivalente a 2/5. Tranquilo? Isso são frações equivalentes. Bora continuar. Transformar fração em um número decimal. Quando o denominador é decimal. Transforma-se uma fração decimal em um número decimal, fazendo com que o numerador da fração tenha o mesmo número de casas decimais que o número de zeros do denominador. Parece complicado, mas não é não. Vamos ver isso. Nós temos aí 4/10, que é igual a 0,4. Aqui eu tenho uma casa decimal. Por que eu tenho uma casa decimal? Porque eu tenho um zero aqui no denominador, certo? Então é uma casa decimal. O outro exemplo, 137 dividido por 100, deu 1,37, duas casas decimais. Por quê? Porque eu tenho 2 zerinhos aqui, ó. Então são duas casas decimais. Vamos ver o outro exemplo. 137 agora dividido por 1000, deu 0,137, 3 casas decimais. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros. Eu tenho 3 zeros, então são 3 casas decimais. Beleza? Bora seguir. Quando o denominador não é decimal. Bom, quando ele não é decimal, basta efetuar a divisão. O número de cima pelo denominador, certo? O numerador pelo denominador. O número de cima pelo número de baixo. E aí eu tenho 2/3. Se eu dividir 2 por 3, eu vou achar
0,66666 eternamente, infinitamente, certo? Então, já transformei aí em número decimal, beleza? Eu tenho aqui 5 meios. Fazendo a divisão de 5 por 2, eu acho 2,5. Está aqui o meu número decimal, 2,5, ou 2, 5 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, beleza? Aqui eu tenho 7 dividido por 4, que deu 1,75. Eu tenho 1,75, que é 1 inteiro e 75 centésimos. Legal? Bora continuar. Vem comigo. Números decimais. Os números decimais são números racionais, aqui do conjunto Q, não inteiros, expressos por vírgulas e que possuem casas decimais. Eu tenho um número aqui, ó, 12,451. Esse número ele tem a parte inteira, 12, que está aqui, como eu falei lá no exemplo anterior, e tem a parte decimal, 451. O quê? Milésimos. Mas por que milésimo, professor? Tem 3 casas decimais. 3 casas aqui, ó. Então vamos lá. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Tranquilo? Vamos ver outros exemplos de números decimais. Por exemplo, 1,54, 1 inteiro e 54 centésimos, décimos não, centésimos. 4,6, 4 inteiros e 6 décimos. 8,9, 8 inteiros e 9 décimos. Eles podem ser positivos ou negativos, certo? Os decimais podem ser positivos e também podem ser negativos. São compostos de parte inteira, como eu falei, que vem antes da vírgula, e a parte decimal, que vem depois da vírgula. Bora entender isso melhor. Vem comigo! Eu falei em parte inteira, eu falei em parte decimal, eu falei em décimos, eu falei em centésimos, eu falei em milésimos. Bora compreender devagarzinho isso aí. Vamos fazer a leitura? Vem comigo! Leitura de números decimais. Quando há apenas um número depois da vírgula, a parte decimal é chamada de décimo. Nós temos aí os exemplos. 0,3 décimos, 2,1, ou seja, 2 inteiros e 1 décimo, 3,5, 3 inteiros e 5 décimos, ou 3 inteiros e meio, 14,2, 14 inteiros e 2 décimos. Então, quando eu tenho uma parte decimal, eu só tenho décimos, beleza? Vamos lá! Quando há 2 números depois da vírgula, a parte decimal é chamada de centésimos. Vamos ver os exemplos. 0,36, 36 centésimos. 2,52, 2 inteiros e 52 centésimos. 30,27, 30 inteiros e 27 centésimos. 23,06, 23 inteiros e 6 centésimos. Isso porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Beleza? Qual é outro caso? Quando há 3 números depois da vírgula, a parte decimal é chamada de milésimo. 0,102, 102 milésimos. 1,325, 1 inteiro e 325 milésimos, quase não sai. 10,017, 10 inteiros e 17 milésimos. 92,001, 92 inteiros e 1 milésimo. É assim que é a nossa leitura dos números decimais. Beleza? Bora continuar! E aí? Foi fácil compreender? Ainda não? Acalma teu coração. Solta, DJ! E aí, estudante, tudo numa boa? Tá tranquilo, favorável, que nem sapo na lagoa? Hoje você toma uma boa decisão de que vai estudar pra se tornar um campeão. Tem a solução pra te dar. Vamos exercitar. Oi, meus brothers e minhas sisters! Nós vamos fazer a leitura
das nossas questões. Vem comigo! Questão 1. Carlinhos fez uma figura formada por vários triângulos e coloriram alguns. Em qual dessas figuras o número de triângulos coloridos representa 1/3 do total dos triângulos? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Vou dar um tempinho para você, hein? Relógio pequeno. Let's go! Então vamos lá, vamos resolver essa questão 1. Carlinhos fez uma figura formada por vários triângulos e coloriram alguns. Nós podemos ver aqui, ó, alguma parte colorida aqui, 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 aqui e aqui, certo? Aqui na letra B, na letra D, na letra C. Vamos transformar isso em fração. Primeiro, nós sabemos que esse triângulo aí tem 9 triângulos menores dentro dele. Todos eles têm a mesma quantidade de triângulos. Então, esse aí é o todo. E o todo, como eu falei para vocês, é o denominador. Então, o denominador é 9 em todos eles, certo? E agora vamos ver o numerador. O numerador é a parte pintada. Aqui na letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Na letra B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Na letra C, 1, 2, 3. Tá aqui o numerador. E na letra D? Só tem um, certo? Nenhum deles representa diretamente 1/3 do que ele procura, que é a fração que ele procura. Mas nós podemos fazer o quê? Simplificar as frações. Eu posso ver o seguinte, que o B não dá para simplificar, porque não existe nenhum número que divida o 7 e o 9 ao mesmo tempo. Na letra D, também não. Não existe o número que divida o 1 e o 9 ao mesmo tempo. Então, vou trabalhar somente com quem? Somente com a letra A e com a letra C. Então, vamos fazer a simplificação. Olhando para a letra A, eu tenho 6 e 9. O número que divida o 6 e o 9 ao mesmo tempo é o 3. Aqui, ó. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2/3 não é a fração que a gente está procurando. Vamos pegar outra? 3/9. O número que divide o 3 e o 9 também deu 3 aqui, ó. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. E a resposta certa é a letra C. Let's go! Vamos lá! E agora nós vamos fazer a leitura da questão 2. Vem comigo! Questão 2. Juliana, durante seu treinamento de arremesso livre de basquete, obteve 75% de acerto. A alternativa que melhor associa o aproveitamento de Juliana é letra A, letra B, letra C ou letra D? Um tempinho, hein? Começando o relógio aqui, ó.
Então vamos resolver a questão 2. Ela obteve 75% de acerto, certo? E aí nós temos aqui, ó, as figuras representando os acertos, certo? Vamos ver cada uma delas, qual é a fração que representa. Primeiro vamos ver as frações. Aqui, na letra A, representa 1/4 de acerto. Como eu falei para vocês, quando uma fração não é decimal, divide o numerador pelo denominador. Dividindo 1 por 4 dá 0,25. Na letra B, eu tenho 2/4, certo? Dividindo 2 por 4, 0,50. Na letra C, eu tenho 3/4 de acerto. Dividindo 3 por 4, vai dar 0,75. E na letra D, eu tenho 4/4 de acerto. Dividindo 4 por 4, vai dar 1, certo? Vamos transformar isso em porcentagem. Bom, se eu tenho 0,25, quer dizer que eu tenho 25%. Se eu tenho 0,50, eu tenho 50%. Se eu tenho 0,75, eu tenho 75%. E se eu tenho 1, eu tenho 100%. O que ela quer? 75%. Então, qual é a letra que condiz com 75%? É a nossa letra C. Não é a letra A, que é 25%. Não é a letra B, que é 50%. E não é a letra D, que é 100%. Tranquilo que nem grilo? Bora continuar. Olha a cobra! É mentira! Tá na hora do desafio Educa Mais! Check it out! Oi, gente! Vamos para a leitura do desafio Educa Mais. Vem comigo! Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Pediram 2 pizzas de igual tamanho. José dividiu a sua em 12 pedaços iguais e comeu 9. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços iguais e comeu 6. Então, letra A, Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza? Letra B, José comeu o dobro do que Pedrinho comeu? Letra C, Pedrinho comeu o triplo do que José comeu? Ou letra D, José comeu a metade do que Pedrinho comeu? Tempo para você de relógio pequeno, hein? Começando! Então nós temos aí a pizza de José e a pizza de Pedrinho. Tranquilo? Vamos lá. José, ele dividiu a pizza dele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o Pedrinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, esse é o todo, 12, e o outro todo, 8. Fazendo a fração,
vai ficar os denominadores. Aqui em 12 pedaços, o todo é o 12, é o denominador. Em 8 pedaços, o 8 é o todo, também tem que ser denominador. Tranquilo? Agora vamos seguir. José comeu 9. Então, bora pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, ó. 9, 12 avos. E Pedrinho comeu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. 6 oitavos. Certo? Eu quero saber se eles comeram igual, se eles comeram diferente, se um comeu mais que o outro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ver que frações, elas são, tá? Elas podem ter uma semelhante. Vamos reduzir? Vamos simplificar? Vem comigo. Pegando 9 dozeavos, eu vou procurar um número que divida o quê? O de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Tem que ser o número que divide o de cima e o de baixo. E eu achei quem? O 3. Dividindo 9 por 3, 3. Dividindo 12 por 3, 4. Agora vamos lá com o Pedrinho. 6 oitavos. O número que divide o 6 e o 8 ao mesmo tempo. Esse número é o 2. Dividindo 6 por 2 dá 3. Dividindo 8 por 2 dá 4. Então eu tenho aqui, ó, 3 quartos. E aqui também 3 quartos. São iguais? São iguais. Então vamos ver a opção de resposta? Letra A. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza, porque as frações são iguais, certo? Não é letra B, porque José comeu o dobro do que Pedrinho comeu. Não é isso. É letra C? Pedrinho comeu o triplo do que José comeu? Não. É letra D? José comeu a metade do que Pedrinho comeu? Também não. A nossa resposta é a letra A, de Arraial. E aí? Gostaram da aula? Beleza? Então vamos para o nosso O que aprendi hoje. Vem comigo! E no nosso O que aprendi hoje, nós temos aí números racionais na forma fracionária. Dentro disso, nós temos conjuntos de números racionais. Temos números em forma de fração, leitura de fração, fração equivalente, números decimais e leitura de números decimais. Tudo isso foi o que a gente viu hoje, hein? Foi boa nossa aula? Eu achei boa pra caramba. Beijo do Magro!